Chegar à Fórmula 1 já é um desafio enorme para qualquer piloto. Mas quando esse novato entra logo na Mercedes, herdando o assento de ninguém menos que Lewis Hamilton, a pressão vai para outro nível. E é exatamente essa realidade que o jovem Andrea Kimi Antonelli está vivendo. O fim de semana em Monza escancarou essa pressão. Pela primeira vez vimos o chefe da Mercedes, Toto Wolff, mudar o tom e criticar abertamente o desempenho do italiano. Depois de erros no treino livre, uma largada ruim e um incidente com Alexander Albon, Wolff não escondeu. Foi uma corrida decepcionante. Palavras fortes vindas de alguém que até aqui vinha blindando o garoto e pedindo calma ao público. E a imprensa. Mas do outro lado, surgiu uma voz inesperada em defesa de Antonelli. Max Verstappen. O tetracampeão afirmou que existe drama demais em torno das dificuldades do novato e pediu paciência. Para ele, errar faz parte de qualquer temporada de estreia, ainda mais em um carro tão exigente. E foi além. Disse que Antonelli lembra muito a sua própria postura no início de carreira, sempre tentando, nunca se escondendo, mesmo quando o risco de erro era alto. E é nesse contraste entre a cobrança da Mercedes e a defesa de Verstappen que nasce a grande discussão. Afinal, Antonelli está sendo pressionado além da conta ou precisa acelerar sua evolução para justificar o assento mais cobiçado da F1? O GP da Itália marcou uma mudança clara no discurso da Mercedes sobre Andrea Kimi Antonelli. Até aqui, o time vinha protegendo o garoto, ressaltando sempre o longo prazo e o processo de aprendizado. Mas em Monza, o tom foi diferente. O fim de semana já começou complicado. Antonelli cometeu erros no treino livre 2, prejudicando sua preparação para a classificação. Na largada, voltou a ter dificuldades, perdendo posições logo de cara. E para piorar, se envolveu em um incidente, com Alexander Albon, que lhe rendeu uma punição. O resultado final foi discreto, e não refletiu a expectativa criada em torno de um piloto que ocupa o assento mais visado da F1. Diante disso, Toto Wolff não escondeu sua frustração. O chefe da Mercedes chamou a performance de Antonelli de decepcionante, deixando claro que o time espera mais. Foi a primeira vez que Wolff falou abertamente de forma crítica sobre o novato, um sinal de que a paciência, embora exista, não é infinita. Ainda assim, ele fez questão de reforçar que a confiança no talento do italiano continua intacta. Para Wolff, os erros fazem parte, mas precisam ser corrigidos rápido, porque a Mercedes não é uma equipe qualquer. Cada detalhe é visto, cada vacilo é amplificado, e Antonelli está aprendendo isso da maneira mais dura possível, enquanto Toto Wolff endurecia o tom e cobrava mais de Kimi Antonelli. Do outro lado apareceu uma voz de peso pedindo calma. Max Verstappen. O tetracampeão não só minimizou os erros do novato em Monza, como também criticou o que chamou de drama exagerado em torno das dificuldades do italiano. Para Verstappen, é natural que um estreante enfrente altos e baixos, especialmente quando colocado diretamente em uma equipe de ponta como a Mercedes. Ele lembrou que a primeira temporada de qualquer piloto é cheia de aprendizados e ressaltou que Antonelli não é do tipo que se esconde atrás de desculpas. Está sempre tentando, sempre forçando os limites. E isso, para o holandês, é justamente o que deve ser valorizado. Em suas palavras, Antonelli lembra até a sua própria postura nos primeiros anos na Fórmula 1, arriscando, errando, mas sempre mostrando coragem e determinação. Para Max, isso é sinal de futuro. O importante é que o italiano siga aprendendo com cada erro, porque talento e velocidade já estão lá. A fala de Verstappen não apenas alivia a pressão sobre o novato, mas também traz um recado importante. Até os grandes campeões precisaram de tempo para se firmar. E se alguém como Max pede paciência, talvez seja mesmo a hora de enxergar Antonelli com uma régua mais justa. Quando falamos de Andrea Kimi Antonelli, não podemos esquecer um detalhe essencial. Ele não entrou na Fórmula 1 por uma equipe do meio do grid, sem pressão e sem holofotes. Ele estreou logo na Mercedes, uma das maiores equipes da história da categoria, ocupando o assento de ninguém menos que Lewis Hamilton. Esse é um peso gigantesco. Cada curva, cada treino, cada corrida do italiano é acompanhado com lupa, da imprensa, dos rivais e principalmente da torcida. O que para outros rookies seria tratado como um simples erro de aprendizado, para Antonelli vira manchete e motivo de debate. É como se desde o primeiro dia ele tivesse que provar que já está pronto para ser campeão. E essa pressão é o que amplifica todos os problemas. Um erro na largada? Manchete. Uma punição de corrida? Discussão em rede nacional. Um fim de semana discreto? Questionamentos sobre se ele foi promovido cedo demais. Essa é a realidade de vestir o macacão prateado em 2025.
Para muitos analistas, Antonelli não está necessariamente abaixo do esperado para um estreante. A diferença é que, no caso dele, não existe espaço para crescer longe dos holofotes. Ele foi colocado direto no palco principal. E como todo ator em estreia, ainda está aprendendo a lidar com o peso da camisa. O caso de Kimi Antonelli mostra claramente como a Fórmula 1 pode ser cruel com um estreante. De um lado, temos a Mercedes, que pela primeira vez deixou transparecer frustração e chamou sua corrida de decepcionante. De outro, temos Max Verstappen, pedindo calma e lembrando que errar faz parte do processo de crescimento. No meio desse fogo cruzado, está um jovem de apenas 18 anos que estreou direto em um dos carros mais visados do mundo, com a sombra de Lewis Hamilton ainda fresca no paddock. É pressão demais para qualquer novato, e talvez até injusta quando comparada ao tempo de maturação que outros pilotos tiveram em equipes menores. O que não dá para negar é que Antonelli tem talento. O desafio agora é transformar esse talento em consistência, resistindo à pressão e aprendendo com cada erro. É o tipo de teste que define não apenas pilotos, mas também futuros campeões. E essa é a grande questão que fica para você, fã de Fórmula 1. Será que a Mercedes acertou em lançar Antonelli tão cedo nesse caldeirão? Ou será que, como disse Verstappen, ele só precisa de tempo para mostrar ao mundo que tem tudo para ser um dos grandes nomes da próxima geração? Deixe sua opinião nos comentários, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque essa história do jovem prodígio da Mercedes está só começando.